seja bem-vindo ao canal do Somos Um. Este é o quadro Na Poltrona, em que eu entrevisto pessoas ligadas no universo Team. E hoje eu tenho a honra de entrevistar ela, a doutora Giane Gattas. Como a senhora está, doutora? Olá a todos, tudo bem, graças a Deus, né? E muito honrada de estar aqui com vocês. Amém. Antes de nós começarmos a entrevista, eu gostaria de agradecer a doutora por aceitar este convite. Eu até coloquei nas minhas redes sociais, falei com as pessoas que são mais próximas a mim, que eu estava feliz, né? Estaria muito feliz de entrevistar a senhora, porque neste mundo de hoje é muito importante a gente falar da saúde mental, a gente falar dos problemas da nossa mente, né? Da nossa questão, da nossa Sim, alma, uhum, porque é o mal do século, né? Muitas sim, pessoas no século passado, a depressão, a dizer, a hipertensão, a diabetes, talvez uhum, seria o problema do século. No nosso, é a depressão, é o suicídio. Então, é uhum. muito importante falar disso. E você que está aqui já sabe que isso aqui é uma série de entrevistas. Nós já entrevistamos diversas pessoas que estão ligadas nesse universo, que têm conhecimento. Hoje é a primeira pessoa especialista em algum assunto, né? A doutora Giane Gattas vai debater muitos assuntos importantes hoje, como depressão, como suicídio, como abuso, tabus no nosso meio, não só no meio cristão, mas na sociedade em que vivemos. Antes de partir para a primeira pergunta, eu quero que você deixe o seu like, deixe aquele joinha. Ajude o Somos Um a crescer. Se você tem gostado dessa entrevista, o seu joinha nos ajuda. Se inscreva no canal e curta essa entrevista. A primeira pergunta, ela é de praxe. É para que todos possam conhecer a doutora Giane. Quem é a Giane Gattas? Então, a Giane Gattas, antes de tudo, é uma serva do Senhor, Senhor Deus. É, eu trabalho com, né, sou psicóloga e especialista em neuropsicologia. Eu trabalho com avaliações neuropsicológicas do processo cognitivo. Então, o processo da atenção, percepção, memória, a gente faz toda essa avaliação e depois nós vamos entrar com as intervenções adequadas. Possivelmente uma habilitação, uma reabilitação do processo neurocognitivo. Então, muitas pessoas têm aí dificuldade de estudar, dificuldade de atenção, e é justamente isso que nós trabalhamos. E também especialista em psicopedagogia e docência do ensino superior. Mãe de duas meninas, casada, e estamos aí para estar ajudando e contribuindo, né, com esse mal do século, com essa dificuldade de entender as nossas emoções. Agora vamos partir para as perguntas que foram enviadas pelos nossos inscritos em nosso canal do YouTube, na nossa página no Instagram, ou no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, no nosso grupo do Somos Um. A primeira pergunta, eu acho que é a pergunta mais importante dessa entrevista, como a gente até disse na introdução. Muitas vezes eu ouvi de líderes, às vezes de membros da igreja, que a depressão era a falta de oração. A senhora, como psicóloga e como evangélica, acredita que a depressão é a falta de oração? Eu acredito que essa pergunta é tão boa que a senhora não vai responder agora. Vou deixar a senhora responder no final da entrevista. Então, se Tá você quer a ok, resposta à pergunta, vai ter que esperar até o final. Então, vamos partir certo. para outra pergunta, que também é igualmente importante. Como identificar que uma criança está sendo abusada? Como é quase de conhecimento público, geralmente as crianças são abusadas por pessoas próximas, por parentes, né, por alguém da família, ou na escola também, geralmente no ambiente ela mais convive. Tem um caso que é conhecimento público da pastora Damares, que é ministra da família, que foi abusada por alguém próximo, de alguém que hospedou na casa dela por algum tempo. Então, como identificar se uma criança está sendo abusada? Uhum. Então, a criança, ela esconde muito, né? Normalmente, ela sente culpa, até mesmo o abusador, ele tenta colocar essa culpa. Se você contar,
o seu pai, a sua mãe, vai acontecer isso com eles. Então, ela já vive com essa culpa e ela tem uma dificuldade muito grande de contar. E essa culpa, né, traz o medo de pai, mãe, tá acontecendo isso. É isso, crianças aí com 7, 8, 9 anos. Então é importante os pais estarem próximos, dar essa abertura para os filhos, estar sempre contando tudo o que acontece. E com muita liberdade, porque se a criança tenta contar algo para a mãe ou para o pai, e os pais já faz um alarde imenso, meu Deus, como que isso aconteceu? Mas por que você fez isso? Por que você sentou no colo? Quem mandou você fazer isso? Há um bloqueio e essa criança não vai mais contar. Né? Mas alguns comportamentos, mesmo que essa criança não consiga contar, está muito dentro dela, são perceptíveis, né? Como comportamentos assim, com as emoções, irritabilidade, muito medo, não gosta de ficar sozinha, não gosta de ficar sozinho, com alguns adultos não quer conversar, não olha nos olhos, pede para dormir com os pais, se ela não dorme, né, no quarto dos pais, ela passa a pedir para dormir com os pais, baixa limítrofe a frustração. Então a gente percebe que algum comportamento não está normal. Agora, é importante a presença dos pais. Pais que estão trabalhando o dia todo, chega à noite, só vê a criança rapidinho, essa criança vai dormir, ele não vai conseguir observar por comportamentos. Porém, a escola começa a observar os comportamentos de inquietude, hiperatividade, agitação, irritabilidade, não quer mais fazer tarefa. Então, normalmente a escola procura os pais, tá diferente. Né? A escola passa um bom tempo com essa criança, né? A manhã toda ou a tarde toda, e algumas escolas até são no período integral. Então, elas anunciam, pai, mãe, tem alguma coisa diferente com essa criança. Ela não era assim e mudou o comportamento rapidamente. Então, os pequenininhos que não falam, não verbalizam, não conseguem colocar esse sentimento, eles vão ter mais irritabilidade, quebra um brinquedo, morde outra criança, bate, se arranha, bate a cabecinha na parede. Enfim, os pais vão começar a observar que tem um comportamento diferente. Eu já atendi muitos casos aqui e a maioria, crianças vêm guardando isso para dentro, né, delas há 2, 3 anos. Então, crianças sendo abusadas pelo próprio colega, pelo primo, colega de escola, né, curiosidade na rua, vão brincar na rua e alguém tá vendo em casa alguma coisa e quer reproduzir com o colega, com o amiguinho, com o bebezinho menor. Então, a gente começa a observar mesmo um abuso, algo diferente, através do comportamento da criança. Olhar muito bem esse comportamento e tomar cuidado. A igreja sempre foi ensinada de receber as pessoas, né, de trazer para casa, e hoje isso mudou muito. E mudou, eu vejo que é por causa da tecnologia, né? Os vídeos estão fáceis, acesso fácil demais. Então, até a criança pode, né, assistir um vídeo pesado para a idade dela. Infelizmente, isso acontece. Então, tudo mudou, a cabeça das pessoas mudaram, né? E a pornografia hoje, ela não é uma coisa assim tão restrita como já foi. Antes era na banca de revista, tudo plastificado e era muito difícil de conseguir algo assim. Hoje, toda hora, está muito fácil o acesso. E a cabeça das pessoas acabam, né, mudando. E aí vem algumas preferências ruins, né, maliciosas. E aí vem um tio, um vizinho, uma tia, uma babá, né? Então, todo esse cuidado a gente precisa ter. Quem é que está em casa? E principalmente um olhar afinado para o comportamento dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, enfim, das nossas crianças. Como a senhora mesmo disse, esses tempos atrás eu estava lendo um artigo, né, sobre a sexualização das crianças. Antigamente, como a senhora disse mesmo, eu não posso dizer isso com propriedade, né, porque é novo, né?
mas eu, conversando com meus pais, com meus tios, é mais difícil acessar a pornografia, né? Conteúdos pornográficos. Hoje em dia é mais fácil acessar. Eu mesmo tive acesso muito cedo. E Uhum, conversando até com os meus adolescentes, que eu lidero, a maioria uhum, também teve acesso muito cedo. Você conversa com pessoas mais velhas, elas disseram, eu tive acesso com 17, com 16 anos. Você uhum, conversa com pessoas da minha idade, pessoas mais novas, não, eu tive acesso com 12. Não, eu tive acesso uhum. com 11 anos. Sem contar que hoje a televisão também é muito mais exposta a esse assunto. Isso. Esse tempo atrás, Tudo muito a UOL permissivo. lançou um estudo que, pelo menos, já vinha cenas de sexo explícito na TV a partir das 5 horas da tarde. E muitas novelas, tanto da Globo como da SBT, já Uhum, passavam cenas praticamente desse uhum, calibre a partir das 3 horas da tarde. uhum. Então, hoje em dia é muito mais acesso. E além da É, gente tentar esconder, muitas vezes a gente permite que passe na TV da nossa casa. Estou até olhando para sim. cá porque estou na minha É, sala. Então, muitas sim, vezes eu sim. assisti incondicionalmente. Eu não Uhum, entendia, mas eu já assisti. Já que a gente uhum, está conversando aqui, eu lembro que a primeira vez que eu vi uma cena de sexo na TV, eu tinha 7 anos. Então, para mim, uhum, aquilo era uma coisa estranha, mas era legal, porque na televisão pareceu legal. Então, a gente uhum. tem um acesso muito mais fácil. Mas vamos partir Sim, para a próxima pergunta. só, Né? só uma dica, Felipe. Sabe os pais que dormem com os filhos no quarto e têm a intimidade deles no quarto com os filhos dormindo? Aí já pode, a gente já considera até algo anormal, né? Algo assim que é preocupante, até considerado como abuso. Então, os filhos devem dormir no quarto deles, das crianças, e os pais, se forem ter intimidade, no quarto, sem mas meu filho está dormindo, eu tenho certeza que ele está dormindo. Não é por aí, tá? Não é por aí. Então, ter esse cuidado, isso é muito importante. E, infelizmente, a mídia, os vídeos, a tecnologia deixou muito exposta e que rouba a inocência da criança. A criança precisa ser inocente até uma certa idade. Ela precisa ser ingênua nisso. E os vídeos, esse acesso fácil, é invasivo, né? E rompe essa ingenuidade da criança. Então, tomar todo o cuidado possível. Os pais sabem como tomar esse cuidado. A próxima pergunta por que os jovens de hoje têm sido taxados de Nutella, mais fracos ou inferiores aos anteriores? Hoje em dia, eu acredito que isso começou como uma brincadeira, mas se tornou algo pejorativo. A geração atual, a juventude atual, é chamada de Nutella. Tanto pelos posteriores ou até mesmo como algo é considerado como algo vergonhoso. Então, a senhora, como psicóloga, poderia dizer para nós, para mim, que sou dessa geração, me considero dessa geração, sou chamado de Nutella, mas não acredito que estou Nutella, o que a senhora poderia dizer para nós sobre isso? Um conselho para nós. Eu aconselho aos meus adolescentes que eles não aceitem ser chamados de Nutella, porque nós não somos a geração do mimimi, nós somos a geração do Uhum, ex-me aqui, né? E o que a senhora uhum. poderia dizer para os pais e para a geração que está, né, no comando atualmente sobre essas frases ou essa frase pejorativa? Certo. Então, a gente sabe que os tempos de hoje são bem diferentes dos tempos passados, né? Os nossos avós vivenciaram guerras, tudo era muito mais difícil. Por exemplo, para a gente falar com uma pessoa, nós tínhamos que ir atrás de algum lugar que vendesse fichas, né? E muitas vezes buscar um orelhão, e muitas vezes essa ficha acabava na hora que nós estávamos tentando falar com alguém, isso para quem não tinha telefone em casa, né? E aí nós não conseguíamos fazer essa ligação, enfim, a comunicação ela era muito difícil, né? E com essa comunicação bem difícil, comunicação e tudo, a vida foi bem difícil, não era nada muito rápido como um aplicativo. Então, hoje, eu quero falar com alguém, é rapidinho. Eu falo em grupo, eu falo com 5, 6 pessoas, tudo muito rápido. Nossa, esse aplicativo não funciona, ele não é rápido, ele não me interessa. Né? E a gente percebe que essa geração de agora é imediatista. Tudo acontece muito rápido, muito rápido.
E é uma geração diferente da passada, né? Vamos pensar assim, dos nossos avós, porque nós não tínhamos tanta tecnologia. E muitas vezes nós saíamos na rua para socializar, para brincar, brincávamos muito com as pessoas, né? De roda, mãos dadas, pega-pega e esconde-esconde. Então, essas eram as brincadeiras bem intensas e sempre perto de outras crianças. E essa geração, e os nossos avós tiveram muitos filhos, então, na geração passada, ou bem mais anterior, tinha 5 filhos, 4 filhos, né? Então, eram bastante irmãos, tinha como você socializar. Nós percebemos hoje que, normalmente, os pais é 2 filhos, às vezes 1, e essa criança, ela cresce muito sozinha, né? Por conta que hoje não dá mais para sair brincar na rua, é perigoso. Nós temos aí o perigo rondando o tempo inteiro. Então tá no quarto, é uma geração que cresce muito dentro do quarto, é uma geração que gosta de um blackout para ficar mais escurinho, né? Nos jogos, tudo muito rápido, intensidade, as informações pelas redes sociais, as informações pela tecnologia muito rápida. E muitas vezes a gente está com a mente acelerada de tanto conteúdo que nós vivenciamos no dia a dia, que isso era muito diferente no passado. Então, para conseguir as coisas, as pessoas do passado, nossa, tinha que lutar muito. Não que essa geração não lute, ela luta. Mas vocês devem ouvir muito os pais de vocês falarem assim, nós ouvimos, né? Eu também. Eu com a tua idade, eu já estava trabalhando, e trabalhando muito, o dia inteiro, né? E muitos de vocês ainda não, estão lá no joguinho. Então, ou, né, muitos de vocês estão estudando o dia todo, estão com informação, mas os pais começaram a trabalhar bem mais cedo. Tudo era muito difícil. E hoje, com muito conhecimento, os pais, eles não querem fazer igual ao passado, os pais querem dar conhecimento para os filhos. Então, os pais dão inglês, dão o ensino à tecnologia, as melhores escolas, e as escolas hoje, cada vez mais, elas têm muito mais informação, né, para não... tem tempo, tem todo esse trabalho de ensinar. E então, a gente vê uma grande diferença de gerações. Eu fiz um resumo para que vocês entendam a grande diferença de gerações. E essa geração sozinha é uma geração que cresce muito sozinha dentro do quarto, com o computador. Nessa pandemia, então, nós vamos ter isso mais ainda, né? Nós não estamos socializando na escola, nós estamos aprendendo em casa sozinhos, né? Com as vídeos aula. Então, é uma geração que está aprendendo a ficar sozinha. E quando a gente fica muito tempo sozinho, nós não socializamos e não aprendemos a lidar com o outro. Porque eu estou muito só. Eu acostumei a ter do meu jeito e vai ser do meu jeito e é assim. Então, nós não conseguimos lidar com muitas pessoas, não conseguimos lidar com frustrações, não conseguimos lidar com não, isso não está legal, faz de novo. Mas eu sempre acostumei sozinho, para mim estava tudo certo, tudo bom, e que não precisa da opinião do outro. Então, é uma geração com um pouco de dificuldade nessa socialização, nessa interação, e que muitas vezes não sabe receber uma informação, né, correta, e não é que é correta, mas uma crítica, né, daquilo que está fazendo. Ela, poxa, para mim estava tudo certo, mas para você estava tudo certo, porque você está convivendo muito com você e convivendo pouco com outros. E isso vai acontecer mais ainda, essa pandemia vai mudar muito, então nós vamos ainda ter bem menos a socialização, a gente vai ter essa dificuldade de socializar, de conversar, de saber trabalhar em equipe. Essa geração sofre muito para trabalhar em equipe, que não é uma coisa fácil. São pensamentos diferentes. Saber usar a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É você ter empatia, é você entender o que o outro passa, se colocar no lugar do outro, e é você trabalhar sob pressão psicológica, que não é fácil, e que nessa hora você, né, uma pressão imensa psicológica, você passa a ver, a agir de maneira diferente. Então, eu vejo que a diferença nas gerações são essas, e talvez não combina, eu tenho certeza que não tem
nada a ver com os adolescentes de agora, Nutella, né? A gente até faz assim, uma comparação, mas sinceramente está muito distante dos jovens de hoje, que tem muito mais informação, a mente acelerada, corre atrás do que quer, do jeito que precisa e pode, mas corre atrás do que quer. Então não combina muito, não acredito que combina, e nós precisamos muito do próximo, isso é real, a gente precisa estar perto das pessoas, mesmo com a pandemia, mesmo com, né, esse crescimento da tecnologia, e eu fico muito sozinho com a tecnologia, eu não fico com pessoas, a gente precisa aproximar das pessoas e sentir, ter todo o amor e carinho que as pessoas têm para oferecer. E às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil para mim? Se você ainda não deixou aquele joinha, não deixou aquele like, deixe seu like, se inscreva no canal, ajude a gente, toque no sininho para receber notificação de todos os nossos vídeos. Um grande youtuber diz: dá um tapa na sineta para você receber tudo que a gente faz. Nós somos tem tentado inovar, nós somos um ministério novo. Para quem nos acompanha no Facebook e no Instagram, a gente tem apenas, vai fazer 1 ano no mês que vem. Então a gente é um ministério novo e quer saber o que você está achando dessa nova onda do Somos Um. Se você não está gostando da entrevista, não está gostando do que a gente está fazendo, pode pegar o seu dislike. A gente entende, a gente te respeita. Então, mas pelo menos, diga como você está sentindo, comente. Eu gostei da opinião da doutora, eu discordo da opinião dela, eu discordo do apresentador, troca o apresentador. Diga alguma coisa, se pronuncie nos comentários, ajude a gente. Somos Um está fazendo algo legal, a gente quer saber como você está lidando com isso, e o fone do apresentador cai mais que o Vasco da Gama. Mas agora vamos partir para a última pergunta. Qual a importância do luto? Essa pergunta, a gente, no debate, ela entrou para que a gente discutir esse tema que também não é falado. Qual a importância do luto? Uhum. Até falar nesse assunto a gente já fica um pouco mais fechado, né? Principalmente nesse período de pandemia, que nós perdemos muitas pessoas, todos nós perdemos. É um tio, é um amigo, é uma amiga, é uma professora, um pastor. Então, sabemos que todos nós sentimos a dor de não ter mais aquela pessoa no nosso dia a dia. Eu não tenho mais aquela pessoa na minha rotina. Então, tem pessoas que perdem, né, entes queridos bem próximos e que estavam na rotina dela o tempo inteiro, e nessa pandemia, então, a pessoa entra com alguma dificuldade de respiração para o hospital, ela entra, né, na internação com alguma dificuldade de saúde, e de repente a gente consegue ver enterrando essa pessoa. Então, é um processo muito rápido e difícil para o nosso cérebro elaborar, né? O que acontece normalmente? Acontece algo com alguém, essa pessoa, né, muito querida, um ente querido morre, e nós vamos velar. O velar essa pessoa, ficar ali diante do corpo, receber os amigos, receber o abraço dos familiares, traz um conforto e uma elaboração, né, no meu entendimento. Então, eu passo a entender, eu estou perdendo, os últimos momentos com o corpo dessa pessoa, não vou mais ver, né? Então, isso é importante demais. E, de repente, há uma ruptura, você leva o teu ente querido ao hospital e sai dentro de um caixão. E muito rápido o enterro, e tudo acontece muito rápido. Para elaborar isso é difícil. E algumas pessoas, a gente vê pelos atendimentos, elas ainda andam procurando essa pessoa na rua, esse ente querido. Então tá passeando, tá andando, e aí ela ainda fica assim procurando, porque não entendeu que essa pessoa não existe mais, não faz mais parte da vida dessa pessoa. Então, o luto normalmente, Felipe, ele pode durar, o certo é ele durar 1 ano, tá?
porque é aquele tempo de primeiro aniversário sem, né? Primeiro aniversário sem essa pessoa querida, primeiro dia dos pais sem essa pessoa querida, primeiro dia das mães, primeiro Natal. Então passa todo esse processo do primeiro e aí a pessoa começa a elaborar melhor, entender e saber viver sem essa pessoa que ela tanto queria, que estava perto dela. A saudade sempre vai ficar, sentir falta sempre vai ter isso, né? Nos primeiros dias, o cheiro da pessoa ainda tá em casa, ainda tá para quem é tão próximo, né? Então, isso é muito real. É interessante ela passar por esses processos e mais que isso, 2 anos de luto e de tristeza e de dor, 1 ano e meio de muita dor e como se isso aconteceu ontem, é necessário a busca de um profissional, porque essa pessoa pode ou já deve estar no quadro depressivo. Então, é além do luto. Então, isso já virou um transtorno ou algo assim que foi muito além do luto. Então, vivenciar o luto, saber vivenciar, aceitar, entender, né? Ver também. Tudo isso faz parte e é necessário a gente vivenciar. E ser solidário com as pessoas que estão sofrendo esse processo de luto. Né? Quando a pessoa quer falar sobre essa pessoa, ouça sem julgamento, sem falar, ai, de novo, tá cansativo. Ouça, veja as fotos, é necessário. Cada um internaliza com o seu tempo, cada um elabora de acordo com o seu tempo, mas é importante passar pelo processo e entender que passou de mais de um ano, essa dor é muito intensa, buscar a ajuda de um profissional. Então, vamos voltar para aquela primeira pergunta. A depressão é a falta de oração, doutora? Então, aí eu pergunto mais 2 para vocês. A diabetes é falta de oração, né? A pressão alta é falta de oração. Então, os problemas cardíacos, enfim, tudo que você sente, as dores, as doenças, são falta de oração? Eu não posso deixar de falar que a depressão, ela é uma doença. Ela é uma doença. Precisa de tratamento adequado, tratamento profissional, assim como você vai no cardiologista, assim como você vai no endocrinologista, você vai buscar os especialistas que você precisa. Então, ir, né, ao psicólogo, ir a um psiquiatra, não é pecado, não é falta de oração, não é castigo de Deus, né? É simplesmente você se tratar, porque nós precisamos tratar do corpo físico e nós precisamos tratar da nossa psique. E o profissional pode te ajudar muito. E você entender que a hora de buscar essa ajuda é muito importante. Porque uma depressão não curada, uma depressão não tratada, ela pode encaminhar para outros distúrbios, até mesmo para um suicídio. Tá? Então, é importante essa busca, entender que não é falta de oração. A oração é muito importante. A oração, ela é valiosa, mas não é o termômetro para depressão, nem ansiedade, nem outros transtornos. A gente podia a gente podia colocar nessa discussão, doutora, a parte da automutilação, porque muitas vezes as pessoas que sofrem desse problema da depressão, as pessoas que estão com essa tristeza há muito tempo, muitas vezes, até isso na juventude atual, elas se cortam. Então, é um processo da depressão, essa automutilação? Então, né, a automutilação, ela pode ser de várias formas, né? Eu me arranhar muito forte, bater a cabeça na parede, sabe? Tem gente que bate muito forte a mão na parede, com toda a força para machucar a mão. Isso também são formas de automutilação. Muitas vezes elas são realizadas com estilete, com a navalha do apontador, e algumas são cortes mais fracos, outros são cortes mais profundos e que pode trazer outras consequências.
E é uma forma que acredita-se de tirar a dor, a angústia, aquele vazio, aquela falta de confiança de si mesmo, colocar e sentir essa dor. Então, quando eu me automutilo, eu tenho uma forma de sentir alguma dor e trazer ela para o mundo físico. Está muito na minha cabeça, é uma dor que está na minha cabeça, eu não consigo entender e eu preciso trazer ela para o mundo físico. Então, eu acabo, né, me mutilando. Essas mutilações acontecem muito nas pernas, no tórax, acontece muito no braço, enfim. Então, tomar todo esse cuidado de estar observando os pais. As pessoas usam muito a camisa de manga comprida, moletom, para esconder isso. E respondendo a sua pergunta, sim, é uma forma de expor, né, aquilo que a gente está sentindo. A palavra depressão é deprimir, é descer, né, se isolar mesmo. Então, só a automutilação, hoje ela é reconhecida como um transtorno. A própria automutilação ela é reconhecida no nosso Manual de Saúde Mental como transtorno, sozinha. Mas antes ela vinha como comorbidades de outros transtornos de personalidade, como borderline. A maioria das pessoas que tinham transtornos de borderline, ela também se automutilava. Transtorno de personalidade, também se automutilava. Então, assim, esses transtornos tinham também a automutilação. E hoje a automutilação só por si só já é um transtorno. Se não for tratado e ter outros comportamentos como não dormir ou dormir demais, não comer, comer demais, não querer tomar banho, se isolar das pessoas, ficar com uma tristeza muito grande num período de mais de 2 semanas consecutivas, aí isso pode ser depressão, né? Que também tem a consequência da automutilação. A automutilação trouxe a depressão, né? E que precisa, muito importante, busca de um profissional qualificado para tratar isso. Então, os jovens de hoje, eles têm dificuldade de falar para os pais: pai, mãe, eu não estou legal, me ajude. Tem pais que são abertos e conseguem fazer essa abertura. E tem pais que, né, são tão fechados que ele não consegue trazer, os pais são tão fechados que não dá abertura para os filhos contar e conversar. Então, as pessoas que se automutilam, elas vão contar muito para o colega, para o amigo. Dificilmente contaria para um líder, dificilmente contaria para um pastor ou para os pais, mas ela conta isso para um amigo. E aí é interessante que os amigos busquem a ajuda de um adulto, se é um adolescente, que isso acontece muito na adolescência, mas pode caminhar para a vida adulta. Então, você buscar, falar assim, olha, vamos contar para o pastor, vamos contar para a tua mãe, vamos contar para o teu pai, é importante, né? E buscar essa ajuda. Então, é muito importante a ajuda profissional para as pessoas se cuidar, né? O seu corpo, ele é muito importante. Não pode ser, muitas vezes, mutilado e machucado pela dor. Essa dor pode vir para o mundo físico, você verbalizando, você falando, e não a necessidade da automutilação. Gente, às vezes é muito difícil para mim fazer esse quadro, essa entrevista. Porque muitas vezes nós podemos abordar tantos assuntos, só que a gente não consegue. Não é um programa de 12 horas, não é um congresso, não é uma palestra, é só uma entrevista curta. Nós até prorrogamos, aumentamos o tamanho da poltrona para que pudéssemos conversar melhor. Eu tenho que, infelizmente, agradecer à doutora e encerrar a entrevista. Dentro dos nossos temas que nós teremos abordar, tinham muitos mais temas. A gente não consegue abordar. Então, vou ter que estar devendo uma outra, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Então, muito obrigado a todos que assistiram até o final. Vou repetir. Deixe seu like, deixe aquele joinha, se inscreva no canal do Somos Um. Quando batermos a marca dos 200 inscritos, iremos sortear 2 bonés. Gente, 2 bonés. Então, às vezes a gente vai bater essa marca. Muito obrigado, doutora Giane, por participar. Eu que agradeço. Foi
privilégio para mim entrevistá-la. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes, não só na Poltrona, a senhora possa estar mais próxima da gente. As pessoas que têm uma dúvida, queira perguntar para a doutora, pode mandar para mensagem no Instagram, né? Para quem segue lá no Instagram, pode mandar. Vou deixar o contato também, pode, né? Deixa o contato também do WhatsApp, pode contar comigo sim. E super feliz de participar, gostei muito, qualquer coisa estou super à disposição. Um abraço para todos e um especial para você. Obrigado, doutora. Tchau, gente. Até o próximo Na Poltrona. Foi ótimo.